motivo. Não fiquem preocupados. A Amém? única coisa que eu Não, tá quero, bom. aproveitando, dizer para vocês é que Pode ficar à vontade, tá acima um pouco. o que é, apaga aqui. Não precisa apagar, não. Dá para ver, né? Não precisa não. Também não vou explorar muito ali a transmissão. Como é que é a transmissão? A projeção. Nós estamos estudando cristologia, a doutrina cristológica, mas estamos estudando a doutrina cristológica na história. A ideia dessa matéria se chama História do Dogma. A ideia é estudar como que as doutrinas que nós hoje professamos, elas se formaram historicamente. Porque assim, gente, não imagine vocês que os apóstolos deixaram tudo pronto e a partir dali a igreja já sabia tudo, não precisou de mais nada. Ao contrário, as doutrinas que os apóstolos deixaram, bem básicas, elas foram desenvolvidas ao longo da história e Deus, obviamente, agindo na história para fazer com que essas coisas viessem a tomar a forma que nós conhecemos hoje. Então, quando você fala que Jesus Cristo é Deus, quando hoje você fala que Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, isso não foi sempre assim. Teve momentos que a igreja não entendia isso. Aliás, até hoje tem momentos que a igreja não entende, né? Como explicar a Trindade? Que é um só Deus, mas é um só Deus de Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É um Deus ou são três? Então, ao longo da história, essa discussão cristológica foi forte. Teve muitos momentos que teve verdadeiros embates teológicos, mas nós cremos o seguinte, que Deus veio agindo na história através das pessoas, através de homens, para preservar a doutrina bíblica, manter o cristianismo livre de heresias. As heresias têm um papel muito interessante. As heresias são coisa errada, são doutrinas falsas, mas elas tiveram um papel muito interessante, porque estava todo mundo acomodado. Aí levanta o cidadão lá com a ideia herética. A hora que ele levanta com a ideia herética, os que são firmes começam a falar. Aí eles começam a falar, não, isso não está certo. Então assim, foi assim que as doutrinas foram sendo cada vez mais desenvolvidas e hoje nós devemos demais aos irmãos, especialmente aos irmãos deste período aqui, ó, do século IV. Por isso que tem esse parágrafo aqui. Por que o século IV? O que aconteceu lá no século IV, lá nos anos de 399? O que foi que aconteceu de especial na história da igreja que nós dizemos que devemos muito aos irmãos do século IV? É isso que nós vamos explorar aqui, né? No século I, a igreja foi dirigida pelos apóstolos. A igreja foi dirigida pelos apóstolos. Ela foi dirigida pela palavra apostólica. O principal documento da igreja, o Novo Testamento. Na verdade, eles pegaram o Velho Testamento, somaram aos escritos dos apóstolos e passaram esse material a ser um material de instrução da igreja. É o que a gente tem hoje aqui. Até isso aqui tem em 1 Timóteo 3. Lá em 1 Timóteo 3, não se assustem, a gente tem muito conteúdo histórico. 2 Timóteo 3. Nós temos um conteúdo muito histórico hoje. Então, assim, não é tanto análise de textos bíblicos, mas é de tentar entender como foram discutidas as doutrinas bíblicas. Verso de número 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras. Paulo está falando para Timóteo do Velho Testamento. Dizendo, Timóteo, você aprendeu o Velho Testamento da sua mãe, da sua avó, permanece nisso. Agora, olha só, um pouquinho antes, verso de número 10. Tu, 2 Timóteo 3,
Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Aí já não é o Velho Testamento, aí já é Paulo reproduzindo a sua teologia. E ele está dizendo que essas coisas, é bom que Tiago, Timóteo, permaneça nesses ensinos. Então assim, no tempo dos apóstolos, a igreja compreendeu que a mensagem que eles estavam recebendo dos apóstolos, ou seja, o Velho Testamento, somado ao ensino de Jesus e dos apóstolos do Novo Testamento, era tudo que a igreja precisava para continuar. E lá no ano 95, aproximadamente, já no finalzinho do século I, morreu o último dos apóstolos. Quem foi mesmo? John. Morreu John. Então, o que aconteceu com a igreja? O último dos apóstolos morreu. Eles, do primeiro século, alguns deles achavam que Jesus ia voltar no tempo deles. Os apóstolos foram morrendo e alguns começaram a ficar preocupados. E agora? O que vai acontecer? O que será de nós? Quem poderá nos socorrer? Foram morrendo os apóstolos. Se você pegar a carta de Pedro, ele vai falar assim, que algumas pessoas acham tardia a promessa. Aí Pedro vem com aquela frase, famosa, mas eu vos digo que a promessa não tarda, porque para Deus, um ano é 1000 anos como um dia, e um dia como 1000 anos. Deus tem o seu tempo para fazer as coisas. Mas eles começaram a se preocupar, começou a subir dúvidas. Quem é que continuou o trabalho dos apóstolos? Esse grupo de homens aqui, chamado de pais apostólicos. Quem eram essas pessoas? Bom, primeiro, eram homens que conheceram, que viveram de perto com os apóstolos. A gente citou aqui alguns deles, e Policarpo, Esdílio. Eles tinham convivido com os apóstolos, eles tinham conhecido a doutrina dos apóstolos. Então eles deram continuidade ao ensino dos apóstolos. Além desses homens, alguns documentos foram produzidos, possivelmente por pessoas que tinham convivido com os apóstolos. Então a gente chama de pais apostólicos, não só esses homens, mas também esses documentos, como por exemplo, o pastor de Elvas, que era uma espécie de livro muito querido da igreja, é uma espécie assim, de resumo de doutrinas. Tem o famoso livro conhecido como Didaquê, que seria o possível evangelho de todos os apóstolos. Eles se juntaram assim, vamos escrever o evangelho nós aqui em conjunto, escreveram um material chamado Didaquê. Fala, irmão. Não, o livro de Lucas é do período apostólico. Ele escreveu ouvindo Pedro, caminhando com Paulo, Veja, Lucas, embora a gente não sabe quando Lucas morreu, mas a gente tem lá Paulo dizendo que Lucas estava preso com ele. Lucas deve ter morrido bem depois de Paulo, seria por volta do ano 50, por aí. Então Lucas escreveu Atos bem antes disso. Esse material será escrito aqui, no século II. Tá? Então esses livros do século II eram uma espécie de extensão do ensino dos apóstolos. Era o ensino dos pais apostólicos. Aqueles homens que aprenderam a doutrina dos apóstolos estavam agora reproduzindo esta doutrina e eles próprios escrevendo materiais. Aí começou a surgir algumas dúvidas na igreja. Porque, gente, apareceu material de todo tipo também, Apareceu evangelhos supostamente escritos por pessoas que conviveram com os apóstolos. Então começou a surgir também problemas e dúvidas. Já ouviram falar daquele que está famoso agora, o Evangelho de Judas, Tem propagada a ideia atualmente, agora está bem famosa a ideia de que Judas teria escrito um evangelho que era o verdadeiro evangelho, que os outros eram tudo mentira. Aí quem assistiu lá, o Código da Vinci,
Quer dizer assim, que na verdade Judas era o único fiel e o resto era tudo mentiroso. Né? Que quando Jesus vai e faz o que tem que ser feito, é que Judas tinha que sair de fininho, porque Jesus estava desconfiado dos outros. Então isso é fábula, tá, gente? Vamos entender isso, tá? Então começou a surgir também problemas, perguntas, porque, gente, olha, eu falei aqui na sala, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha os youtubers, né? Aquele negócio, o cara explicando, todo mundo vendo a explicação. O pessoal vivia quilômetros de distância uns dos outros, tanto é que os próprios apóstolos começavam a mandar cartas para poder instruir. Os pais apostólicos também mandaram suas cartas. Nós temos várias cartas preservadas dos pais apostólicos. Então, começam a surgir dúvidas. E junto com as dúvidas começam a surgir também heresias. E havia dois tipos principais de heresias. Heresias criadas por judeus e heresias criadas por causa do pensamento grego. Porque assim, tinha gente que era judeu, que aí começaram a falar que Jesus era Deus. E judeu falou, não, Deus? Que isso? Não, começou a dar um nó na cabeça das pessoas. Os apóstolos afirmaram que Jesus era Deus. Lembra? João escreveu, por exemplo, Tomé põe as mãos lá nas feridas de Jesus, chega assim, Senhor meu e Deus meu. Né? No finalzinho do século I. Mas tinha judeu na igreja que começou a falar uma coisa estranha esse negócio. Eu acho que não era bem assim, talvez João não estivesse totalmente certo. Começaram a surgir questionamentos e começaram a surgir heresias. E no final do século II, essas heresias foram se tornando muito fortes. Entre essas heresias temos os gnósticos. Já ouviram falar de gnosticismo? Até hoje tem aí gnósticos presentes no mundo, né? A gente fala assim, olha, nós temos o verdadeiro conhecimento. O que os gnósticos diziam? Que eles tinham o verdadeiro conhecimento que Deus tinha revelado para eles. Entre as doutrinas gnósticas erradas, nós temos, por exemplo, a doutrina do docetismo, que começa lá no final do século I, mas passa tudo isso aqui, era a gente dizer o seguinte: Jesus parecia homem, mas não era. Uma tendência a divinizar absolutamente a pessoa humana de Jesus. Porque os gregos diziam o seguinte: não, matéria não serve para nada, gente. O que importa é o espírito. Você já viu aquela brincadeira, cuida da alma que o espírito já era? Ela é meio gnóstica, ela é meio grega. É que o corpo já era, né? Cuida da alma que o corpo já era. Porque a ideia do grego é de que matéria não serve para nada, é a prisão da alma. Então os gnósticos tendiam a criar uma espécie de Cristo. Assim, ele não era homem de verdade, ele parecia, se olhava, era um holograma de homem, mas não era homem. Porque para eles não admitiam, já os judeus não admitiam que Jesus pudesse ser Deus. Era um homem, um super profeta, maravilhoso, mas talvez, Deus com certeza não. Não sei o que, mas Deus com certeza não. Então várias heresias adentraram no século III. Daí nós vamos ter o surgimento de um grupo de homens, teólogos, que vão defender a fé. E nós citamos aqui duas cidades que tornaram-se a capital da defesa da fé. Elas eram opostas. Alexandria versus a cidade de Catar, como se quiser. Tá? Lá em Alexandria, eles eram mais gregos. Eles usavam mais a filosofia platônica para entender o cristão. E os cartagenos, deve ser assim que fala, deve ser sorteio, né? Cartagenos. Não sei como é que é, mas esse pessoal lá de Cartago, eles eram mais bíblicos. Mas surgiu um cidadão chamado Tertuliano,
vai começar a defender o seguinte: pera lá, nós temos um problema aqui. Essas doutrinas que estão surgindo aí, estão surgindo porque a gente não sabe onde amparar a nossa doutrina. Então ele começa a frisar que a única regra para entendimento das coisas de fé tem que ser a palavra. Então ele vai defender que a doutrina platônica não é base para se entender Jesus. A gente entende Jesus a partir do próprio Jesus, dos apóstolos de Jesus e do que os profetas falaram sobre Jesus. Ele usava muito expressões como essa. Abra lá em Lucas. Ele usava muitos esses textos aqui. E fez vários sermões em textos como este, de Lucas. Deixa eu ver se é Lucas mesmo. Os discípulos do caminho de Emaús. Lê para mim Lucas capítulo 24, verso de número 25 a 27. Alguém lê para mim? Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer no que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então ele vai falar assim: está vendo? Para entender Jesus, vamos seguir o método do próprio Jesus, as escrituras. Ele é o primeiro a fazer uma lista de livros, assim, com esses livros que vocês têm em mãos. Ele é o primeiro a sugerir esses 27 do Novo Testamento. O cânon hebraico, judaico, estava mais tranquilo para eles. Mas ele é o primeiro a defender. Tinha gente aqui que defendia assim: ó, só tem um evangelho bom, é o de João, porque ele é mais grego, helênico. E tinha gente que defendia assim: o evangelho de João é o pior que tem. O que é bom mesmo são os outros três. Sabe, a gente, nesse período aqui, as coisas estavam se definindo, gente. Eles não tiveram sempre a Bíblia que nem a gente tem hoje. Você pega a Bíblia hoje, você fala: não, a Bíblia está aqui. Para eles, isso foi um desenvolvimento histórico. Agora, para que a gente tem que entender disso? Que Deus está agindo na história. É um processo histórico, quem está no controle é Deus. E Deus está provendo os mecanismos. Fala, tocar? Muito bem. E Deus está provendo os mecanismos para a sua palavra chegar até nós. Nem sempre foi fácil. Naquela época não tinha. Imprime lá uma cópia do Evangelho para mim. Ou vai na livraria, me dá aí um Evangelho de João, me dá aí uma Bíblia. Não tinha. Está tudo escrito, papiros. Não era fácil. E a doutrina era ensinada muito pelos líderes. Dependia muito da fidelidade dos líderes. Circulou muito material. Tanto é que você hoje ouve falar assim que havia muitas cópias. E muitas cópias do Novo Testamento tem uma palavra numa cópia, na outra não tem. Isso tudo era um período em que Deus estava agindo para formar a sua palavra. Se você estudar a formação do caminho, como Deus fez isso. Aí vocês viram com mais detalhes essa formação. O Tertuliano, então, vai dizer que ortodoxia, ou seja, doutrina reta, doutrina correta, tem que vir da Bíblia. Essa é que hoje nós fazemos essa afirmação, né? A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. E nós fazemos essa afirmação como uma herança daquela época. Como uma herança daquela época. Bom, esse pessoal aqui começa a discutir, mas a discussão não é simples assim, Tertuliano não ganha todas. Enquanto eles estão discutindo, está acontecendo muita coisa no mundo. E uma das coisas que está acontecendo no mundo é que está aumentando no Império Romano uma perseguição contra os cristãos. Já havia acontecido lá no século I, na segunda metade do século I, Nero dá 5 minutos de loucura dele, depois dos outros 5, porque ele tinha 5 minutos todo dia, né? Dá 5 minutos de loucura do Nero, ele põe fogo em Roma, e quem que ele culpa? Os cristãos.
que acontece com os cristãos? São perseguidos. Já eram perseguidos pelos judeus, porque para os judeus eles eram hereges. Sabe que os romanos acusavam os cristãos de serem ateus, porque eles criam em um só Deus. Como? Os gregos criam milhares. Os romanos também, além de crerem em muitos deuses, os romanos também tinham um imperador como seu Deus. Os cristãos não, só tinham um Deus e não era o imperador. Então, no Império Romano, os gregos não gostavam dos cristãos, porque eram ateus, os romanos, porque eles não adoravam, os soldados romanos perseguiam os cristãos, porque não adoravam o imperador, e os judeus achavam que eles eram politeístas, porque eles criam que Jesus Cristo era Deus. Então eles foram perseguidos. E essa perseguição foi crescendo, crescendo. Quando chega no século III, olha, nós estamos brigando com o azul, viu? Se tivesse no verde, ia só ia funcionar. Vou usar o vermelho. Vou usar o vermelho. Vermelho. Quando chega no século III, vão entrar em cena dois imperadores, tal pai e tal filho. Diocleciano, o pai, ele estabelece uma grande perseguição contra os cristãos, e ele é muito criativo. No jeito de matar cristão, ele criou todo tipo de jeito de matar cristão. Matava cristão crucificado de cabeça para baixo, matava cristão queimado na cruz, matava cristão jogando ele na arena romana para os leões comerem. E os médicos costuravam cristão em pele de animais, deixavam no sol para cozinhar. Todo tipo. Esse livrinho, essa coleção aqui de história da igreja, olha, essa coleção de história da igreja, uma história do pensamento cristão, Justo Gonzalez. Esse mesmo autor tem uma série bem fininha, mas eu acho que ele incluiu essa série aqui, tá? Em que ele fala dessa criatividade para matar cristão dos primeiros séculos lá. Os mártires, aqui surgiu então o movimento dos mártires cristãos. Na verdade, eles já vêm desde aqui, né? Com a morte dos pais apostólicos. Bom, já vem desde os apóstolos, né, gente? Eles são presos, Tiago tem a cabeça cortada, eles todos sofrem. Pedro diz a história, que é crucificado de cabeça cortada. Você já começa a ter martírio aqui, mas essa daqui é a época em que mais vai surgir mártires. É a época em que a frase famosa, eu não sei se é do Tertuliano, mas assim, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Porque eles diziam o seguinte: parece que quanto mais cristão morre, mais cristãos surgem. Deus usou muito o testemunho dos mártires para fortalecer a sua igreja. Mas foi uma época muito sangrenta. E isso tudo está acontecendo enquanto a igreja está lutando contra a heresia. Ela tem que lutar também politicamente. Ela tem que trabalhar. Aí surge um cidadão chamado Cipriano. Esse Cipriano, ele vai trabalhar para tentar fazer assim a igreja se estruturar numa relação até política com o mundo secular. Esse Cipriano vai organizar a igreja em torno dos bispos. O que o Cipriano vai fazer? Nós precisamos estar unidos. E ele começa então, veja, há duas lutas. A igreja está dividida hereticamente e a igreja está perseguida. Então ele vai apoiar a luta contra a heresia e vai dizer que os bispos têm que se unir de duas formas. Eles se unem como um corpo eclesiástico e como um corpo doutrinário. Aí a igreja vai fechando em duas frentes. A frente da organização eclesiástica, os bispos começam a ter contato. E o Cipriano vai dizer o seguinte: ó, não é qualquer um que pode ser bispo agora aqui na igreja, não. Porque tem muito cara aí que fala só besteira. O que o Cipriano vai estabelecer? Que tem que ter uma sucessão apostólica. Então, para preservar a igreja, ele diz assim: só vai ser bispo quem for ordenado por um outro bispo, que foi ordenado por um outro bispo, que foi ordenado por um outro bispo, que foi ordenado por um apóstolo.
Deu para entender isso? Ou seja, para preservar a igreja, eles tentaram preservar quem é que pode liderar a igreja. Então eles começaram a dar formato e importância ao papel das lideranças da igreja, os bispos, que eram presbíteros, que estavam assumindo funções administrativas da igreja. Tá? Alguma pergunta até aqui? Só para resumir, porque a gente tem gente que não viu o início. Então, vamos entender. Começa com os apóstolos, depois aqueles que ouviram os apóstolos continuam ensinando a igreja, depois começa a ter dúvidas e heresias, surgem os apologistas, os que defendem a fé, mas tem a perseguição que está aumentando, e tudo isso está fazendo a igreja cada vez mais se preocupar com o que ela crê e o que ela é. Então nós vamos chegar aqui no século IV com essa preocupação. O que a igreja crê e o que é a igreja? Tá? Bom, aconteceu uma coisa muito importante. Lá no ano 325, já no século IV, os imperadores perseguidores tinham morrido, já havia amenizado a perseguição. Um dos imperadores, o Império Romano estava dividido, os generais de Dioclésio tinham dividido o Império, e um dos generais resolve, como é que fala? Tomar a região de Roma, que é uma região importante. Um deles, chamado Constantino, fala: não, quem tem que ser imperador sou eu. Ele vai combater este usurpador. E no caminho, ele tem, também preocupado com a guerra, foi dormir e teve uma visão. E na visão, ele sonhou que ele estava debaixo de uma bandeira, de um símbolo, e por causa daquele símbolo ele ia ganhar a batalha. E era um símbolo cristão. A gente não sabe qual é o símbolo, mas imagine que talvez fosse uma cruz. Podia ser um peixinho. Tinha vários símbolos. Era um símbolo cristão. Aí o Constantino foi para a guerra com aquela promessa: sobre esta bandeira, sobre esse símbolo você vai vencer. E ele ganhou a guerra. Ele se tornou imperador, conquistou Roma. Então Constantino falou: vem cá, foi desse símbolo que eu ganhei. Então não vão mais perseguir os cristãos. E aí ele se tornou simpático ao cristianismo. Bom, o império estava dividido e o Constantino teve uma ideia, porque ele viu que tinha cristão em todo o império. O que ele resolveu? Ele resolveu dizer: olha, tem um jeito de unificar esse império, tem cristão em todo lugar, né? Quem sabe eu vou unir o império através dos cristãos. Bom, dizem que então ele teria, a gente não acredita não, mas que ele teria se convertido. Eu acredito que não, vou explicar depois por quê. Então Constantino, supostamente convertido, quando ele olhou para a igreja, o que ele viu? Heresia particular, os bispos meio brigados uns com os outros. Ele resolveu reunir os bispos, aí ele alugou um resort, chamado Niceia, a cidade de Niceia. Ele alugou um espaço lá, era a cidade onde ele estava morando, que ele tinha vencido Roma, mas ele ficou meio chateado que os cidadãos de Roma deram muito apoio ao outro general, e ele resolveu mudar a capital. Ele foi criar uma nova Roma, chamada Constantinopla. Enquanto ele estava construindo Constantinopla, ele foi morar numa cidade perto, chamada Niceia, né? E aí ele falou: eu preciso unir essa igreja. Que ele veio e chamou os bispos para discutir as heresias. Tá? E então, vou apagar aqui. Então, Constantino, lá no século IV, ele convoca um concílio chamado Concílio de Niceia, chamado de primeiro concílio ecumênico da igreja cristã medieval, né? Primitiva, não é primitiva, é do início do século. Eu acho que já
Já a Idade Média, aqui, vocês são historiadores? 300, anos 300 já a Idade Média? Não, né? A Idade Média é 1000 em diante, né? 900. Então ele reúne a igreja no concílio chamado Nicéia. Nesse período tinha uma doutrina que estava fazendo maior sucesso, uma heresia. Lá na cidade de Alexandria, lembra que eles eram meio gregos, assim? Surgiu um cidadão chamado Ário. Ele era presbítero, não era bispo, era presbítero. Esse Ário começou a falar o seguinte: olha, Cristo não pode, Jesus não pode, não dá, Deus não pode ter encarnado, porque lembra a ideia grega? Deus não pode ter encarnado, porque a matéria é má. Vamos tentar explicar isso de uma outra forma. Aí ele tentou explicar da seguinte maneira: Jesus, ele nasceu porque ele era homem comum, como qualquer um de nós. Só que quando ele foi batizado, com 30 anos, Deus mandou sobre ele o Verbo. E aí este Verbo divino capacitou Jesus para fazer a obra que ele fez. Então ele não era Deus, que se encarnou. Não, ele era um homem comum que foi tomado pelo Verbo para fazer a obra do Filho de Deus. Porque o Filho de Deus é só o Verbo, não Jesus o homem. Dá para entender isso? Ele tentou explicar isso. Bom, esse Ário encontrou um cidadão que era bravo, um tal de Alexandre, bispo. O bispo dele, ele era um presbítero de Alexandria, e o Alexandre, bispo de Alexandria. O Alexandre falou: não, esse meu presbítero está mal, né? É como na reunião do conselho, juntou eles dois lá: você está louco, Ário? Que história é essa? E o Ário bateu o pé: não, é assim. Eles foram para o concílio de Nicéia. Eles não, né? Porque no concílio de Nicéia só podia tomar sempre quem? Os bispos. É agora que eu pego lá. O Alexandre foi para o concílio de Nicéia. Ele era assim como Constantino. Ele presidiu o concílio de Nicéia. Fala. Ah, não, você está fazendo isso. Ele, só porque eu falei dos presbíteros. Aí eu estou reclamando, mas eu acho que o Ário devia ter alguma razão. Bom, o Alexandre, o resultado desse concílio de Nicéia é que o Alexandre ganhou. E o Ário foi considerado um herege. Inclusive, foi deposto do cargo dele de bispo, de presbítero. Baixo, triste, mas como ele era muito teimoso, aí é que ele ficou mais defensor ainda do arianismo. Tá? Bom, enfim, Constantino agora chegou para os. Lembra a ideia do Constantino de unir o império, unir a igreja e tal? Constantino estava usando tudo isso politicamente, só que ele teve que se meter também nas questões de doutrina. O Constantino, que dirigiu o concílio, o Constantino, que dirigiu o concílio, começou a apoiar o Alexandre e os bispos em geral, e ele começou a fortalecer o poder dos bispos na igreja, cada vez mais politicamente. Ele precisava da unidade da igreja, então ele próprio Constantino começou a dizer: quem podia ser bispo numa região, quem podia ser bispo na outra. Era uma espécie de, como é que fala assim, de ingerência no secular da igreja. Bom, o Alexandre morreu. Mas quando ele foi lá para o concílio, ele levou um secretário chamado Atanaso. Esse cidadão, discípulo lá do Alexandre, ele defendia a doutrina correta da Trindade,
como o próprio Alexandre. Só que aí, substituindo o Alexandre, nós tínhamos o Atanásio. E o Atanásio era um cara de opinião. Ele foi substituir o Alexandre como bispo de Alexandria, uma das principais cidades do Império. E ele não gostou nada da ingerência do Constantino. Sabe aquele secretário? Ele não era secretário do conselho, não, mas era aquele cara que. Não, peraí. Tudo bem que ele ajudou a gente, mas as coisas não são do jeito dele, não. Quem manda na igreja somos nós. É a doutrina. O Constantino, contrariado com Atanásio, restaurou ao presbiterato o ar. Restaurou o presbiterato ar. E a doutrina ariana voltou a tomar força na igreja. Então a igreja continuou discutindo as questões ligadas à pessoa e obra de Jesus Cristo. Eu quero só lembrar vocês, vocês mostraram, eu mostrei para vocês na última aula que eu dei, credo e cena, não mostrei? Fiz uma projeção dele aqui, espero que seja útil para a gente. Mas eu fiz aqui. Eu vou caminhar com vocês hoje, não sei se dá para ler, mais ou menos, né? Não sei se vocês conseguem ver. Lá em Nicéia, peraí. Um negocinho, peraí. Lá em Nicéia, eles se reuniram e tiveram que escrever uma conclusão da doutrina. Então eles criaram o que a gente chama de credo niceno. Antes dele já havia o credo dos apóstolos. Ninguém sabe quem fez. Possivelmente lá no século III alguém vem e cria este. Obrigado, Pastor, vamos uma parte agora. Faz aqui para mim. É bom? Só. É bom. Não, Deus te desse, vai ganhar ponto, tá? Obrigado. Só precisando lá. Lá em Nicéia, eles falaram assim: nós temos que dizer o que a gente crê. E aí eles chegaram nessa conclusão aqui hoje. Credo niceno. Tem crente que acha que o credo niceno não deve ser falado na igreja evangélica, porque ele é católico. Sabe? Gente, nós precisamos ser um pouco menos bairristas. Isso aqui é um concílio ecumênico que chega a uma conclusão altamente bíblica. Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Tudo certo aí? Bom, vocês vão julgar o conceito de Nicéia. Vamos lá. Creio em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Tudo bem aqui? Se tiver dúvida, fala aí, tá? Olha lá, olha a afirmação de Nicéia. Olha, isso aqui é importante. Deus de Deus. O que eles estavam contrariando? Qual doutrina? Arianismo. Estavam reafirmando. Ele é Deus. Deus de Deus. Lembra o conceito de pureza? Da palavra luz. João mesmo usa. Deus é luz. Né? Aí ele chega aqui e fala: luz da. A gente usa hoje luz de luz. Não nas traduções mais. Isso aqui eu peguei na internet. Verdadeiro Deus de. Verdadeiro Deus. Olha as reafirmações. Gerado, não feito. Fala. Fala, ai, não, fala. Deus de Deus. Nós cremos num único Deus. Deus de Deus não dá a impressão, uma leitura, de
que Deus criou outro Deus? Não é tudo em português, mas o que eles queriam dizer, Deus mesmo. A linguagem que eles usavam era Deus mesmo. Que Deus nos dá luz. Não, mas não é de procedência, não é de procedência. Eu acho que na verdade usar ele treinamento gerado, não feito exatamente para ele usar o gerado, não feito exatamente para que não haja essa dúvida de. Mas beleza, a gente está aqui em português, ele escreveu tudo isso aí em grego, né? Tem que tomar cuidado que talvez a gente vai fazendo uma leitura a partir da nossa língua. Mas a ideia aqui é bastante ortodoxa. Não tem essa ideia de dizer que é um. A gente está. É uma que fala não é que né? Deus que criou o Filho, que criou o Espírito Santo. Mas nós vamos falar do monatismo. O monatismo não é aqui ainda, um pouquinho depois. É no século IV, mas já mais para frente. Segunda metade do século IV. Verdadeiro Deus e verdadeiro Deus gerado, convém. Aqui, ó, essa palavra é muito importante. De uma só substância com o Pai. Da mesma substância. Da mesma, a gente usa a palavra hoje, natureza do Pai. Aqui essa palavra vai ser importante já, vocês vão ver que vai nos desdobramentos de Nicéia. Essa foi a palavra depois que mais gerou problema depois de Nicéia. Deu tanta briga por causa dessa palavra, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual a ênfase, aqui que eu quero chamar a atenção. Olha o quanto que fala do Deus Pai. Você não já falou o credo apostólico? O credo apostólico fala um pouquinho do Pai, né? Fala mais do Filho por causa disso. A maior parte da controvérsia na história da igreja foi com a pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então, olha o quanto fala de Jesus. O qual por nós, os homens, por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne, isso é importante, feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, que foi feito homem. Isso aqui é uma reafirmação da divindade e agora da humanidade de Jesus. Ou seja, os crentes lá do século IV, eles chegaram no ponto, puseram o freio em toda a igreja, assim, o que a gente crê? Eles chegaram à doutrina da verdadeira divindade de Cristo e a verdadeira humanidade de Jesus. Tá? E foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou. Outra afirmação importante: as Escrituras. Tá? Subiu ao céu e aceitou seu direito do Pai, e de novo advir com glória para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. E termina esse credo. E termina assim, e nós cremos no Espírito Santo. Termina só assim. Tá? A ideia da psicologia foi muito debatida. Mas eu disse para vocês que o Ariano foi restaurado, não foi? Bom, o arianismo continuou a ter força. Isso aqui aconteceu em 322, mas isso aqui continuou havendo um grande debate. Uma grande disputa, principalmente entre Atanásio e o Ariano. O Atanásio é conhecido como campeão da ortodoxia, o cara que lutava pela ortodoxia. O Constantino ficou meio bravo com o Atanásio. Sabe o que ele fez? Mandou Atanásio para o exílio. O Império Romano agora captara Constantinopla, lá no Oriente. Dá para entender isso? Lá na Turquia, que é a Turquia hoje. Sabe para onde que ele mandou o Atanásio? Ele mandou o Atanásio porque seria na região de Paris, mais ou menos. Mas não era. Tinha a Torre Eiffel. Gente, não tinha nada do que tem em Paris hoje. Era o fim do mundo. Só que o Atanásio fez muitos amigos entre os bispos do Ocidente. Aí os bispos do Ocidente começaram a se fortalecer. O Atanásio fez escola, ensinando a doutrina da Trindade, porque até então essa doutrina estava forte onde?
no norte da África, em Cartago, em Constantinopla, naquela região mais ocidental. Agora, o Constantino, sem querer, espalhou a doutrina pelo resto do Império, através do Atanásio. O Constantino, olha só que coisa interessante. Constantino marcou a data marcou uma grande festa, né? Olha, dia tal, meu amigo Mário vai ser restaurado. Marcou festa, lá já estava fazendo escola, tal, contando vantagem, sabe o que aconteceu? Morreu na festa. O Mário morreu na festa. E meses depois morreu o Constantino. Eu acho que o Atanásio deve ter feito assim. Eu te disse. Morreu Mário, morreu Constantino e subiu ao trono o Constâncio. Nome bonito, né? O Constâncio sobe ao trono. Ele não é tão autoritário quanto o pai. Ele continua contrário ao Atanásio, mais favorável ao arianismo, mas o Constâncio, ele tem uma preocupação. Veja, esse negócio do meu pai defender um lado e ficar com o outro está dividindo a igreja. O que eu vou fazer? Vou tentar unir a igreja novamente. Só que os dois lados, os arianos, os trinitários e os arianos, são aqueles grupos o seguinte: Palmeiras e Corinthians. Palmeiras, Trinitários, arianos, corintianos. Sabe aqueles grupos irreconciliáveis? Irmãos irreconciliados que não se reconciliam? Lembrando que os dois times nasceram da mesma raiz, Palmeiras e Corinthians, vai ter o mesmo avô. Tá? Bom, enfim, os trinitarios não se reconciliam. O Constâncio tem muita dificuldade em fazer uma reconciliação, principalmente porque o Atanásio é o estudo de Rui. O Atanásio, ele forma um time muito pequeno. Tá bom, não vou nem perguntar. Ele forma um time muito bom. Ele junta com uns 3 camaradas. Hoje aí no livro de 1 de Pedro, está dizendo que o livro foi escrito para a igreja que estava dispersa no Ponto, na Ásia, na Bitínia e na Capadócia. Essa Capadócia era um lugar que tinha os 3 caras do bem e muito bons. Basílio, pois é, foi o que era. Concordo. Fez diferença no mundo, hein? Basílio de Cesareia, Gregório, olha, tem até uma rua aqui no Grimaldi com esse nome, para ser da Florida, sabe? Gregório Nazianzeno e o Gregório de Nissa. Oi? Esse é menor mais fácil. O Basílio de Cesareia, eles 3 são amigos do Atanásio e discípulos dele. Eles também continuam a trabalhar em favor da doutrina trinitária contra os arianos. Tá? E eles estão ganhando o jogo. Eles estão ganhando o jogo ali na região. Só que esses caras se tornam grandes teólogos. E o Basílio de Cesareia, ele nota uma falha. Ele olha para a Nicéia e ele olha para isso aqui. Ele acha muito pobre. E ele acusa a igreja dizendo que a igreja esqueceu do Espírito Santo. Então o Gregório,